Please listen carefully. Oi, eu sou Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu, Ator. São ciclos que a gente fecha uma portaria de uma. E amores também, bom que são vários de uma vez. Bom que tá apaixonado. Exatamente. Oi, o episódio já vai começar, mas antes eu queria te dar um recado. O podcast agora tem uma conta no PicPay. O que você acha de ser um apoiador dessa ideia? Se você quiser unir forças com a arte e colaborar, o link está na descrição. Agora vamos ao episódio de hoje. Bom, já queria começar agradecendo por você ter cedido um pouquinho do seu tempo, que a gente sabe que cada vez mais está complicado a coisa do tempo, essa coisa de lives, essa coisa de entrevistas e coisas assim, né, através da tela por enquanto. Então, Fernanda Nobre, muito obrigado por você estar aqui no Eu Ator, batendo esse papo que eu tenho certeza que vai incentivar um bando de jovens que escutam o podcast e assistem no YouTube. E aí eu já queria começar perguntando o seguinte: você começou muito cedo, né? Com 8 anos de idade você já estava fazendo a sua primeira novela. Você acredita que isso tenha interferido hoje em quem você é enquanto artista? Você acha que foi tudo muito precoce? Foi. Na verdade, essa não era uma escolha minha, assim. Eu nunca fui uma criança que queria ser atriz, sabe? Que fazia teatro na escola. Não, nem pensava nisso. Meu histórico infantil, na verdade, foi uma criança muito doente. Eu quase morri várias vezes. Tinha uma asma muito, muito violenta, assim. Então, eu tive 11 pneumonias até uns 9 anos de idade, sabe? Então, eu era uma criança que tinha uma infância muito restrita, assim. Eu não podia andar descalço, não podia ir na piscina, não podia fazer brincadeiras de correr, sabe? Esconde, essas coisas, não podia, que eu ficava com asma. Não podia rir, eu não podia gargalhar, porque gargalhar dava asma. Então, foi muito restrito, assim. E essa era o sonho da minha irmã mais velha. Minha irmã, que tem 6 anos mais velha que eu, a Marcela. A Marcela era chamada de Fernanda Montenegro na família, ela escrevia peça de teatro, e ela sempre me botava lá para fazer a peça dela, sabe? Tipo, a figuração da peça dela. E eu sempre fui completamente apaixonada pela Marcela, ela sempre foi minha ídola, então tudo que ela mandava eu fazer, eu fazia. E aí, acabou que a minha mãe, que é psicanalista, que não entende nada, foi atrás da Marcela fazer testes da Globo, essas coisas. E acabou que ela mandou uma foto que estou eu e a Marcela. E aí, estavam precisando de uma menina da minha faixa etária para fazer a novela das 6. E viram isso, viram a foto e chamaram para fazer o teste. Na verdade, a paciente da minha mãe, de muitos anos, que é a Margarete Buri, que é uma autora de novela muito boa, ela estava escrevendo a Despedida de Solteiro, e filha do Reinaldo Buri, que é o diretor-geral. Ela me viu no consultório da minha mãe, ela também fez esse link da foto lá para minha irmã, e aí ela fez esse link para me chamar para o teste. E aí, a Marcela que me ensinou, me ensaiou para o teste. A Marcela foi a minha coach. E eu passei, porque a Marcela é muito boa. Na verdade, a Marcela hoje é designer, uma grande designer, tem uma agência muito boa no Rio de Janeiro, com grandes contas, ela desenha muito bem, ela é uma cabeça muito artística. E aí, o que aconteceu? Eu fui parar ali. Parei ali, e ali foi uma mudança na minha existência. Minha mãe fala que eu sempre fui uma criança que me colocava sentada num lugar, eu ficava até 5 horas ali quietinha, fraquinha, magrinha, e quando eu fui para a televisão, eu criei uma personalidade. Eu criei uma existência, sabe? Só que não é ambiente para criança. Não é, né? Ainda mais hoje em dia tem os idades menores, hoje em dia o camarim das crianças é separado dos nossos, mas na minha época não. E eu fui emendando uma coisa na outra na televisão. Eu fiquei em um contrato de 12 anos com a Rede Globo e aí eu entrei na Malhação com 16. Só que esse período todo dessa adolescência, dessa criança que eu entrei com 8 até os 16, é um período muito conturbado, né? Então, eu não tinha uma adolescência normal. Eu não podia faltar aula para ir para a praia. Sou do Rio de Janeiro, né?
Eu faltava aula para ir gravar, para ir fazer teatro, para ensaiar as peças. Eu fazia muito teatro também. Eu fui para o teatro profissional, nunca fiz curso, né, jovenzinha. Eu fui para o teatro profissional imediatamente da novela, com 9 anos. Aí eu fui emendando uma peça depois da outra. Então foi eu fico vendo meu currículo, assim, não teve um ano que eu não tenha trabalhado na minha infância. Nossa. Então, tudo ficou muito prejudicado, né? Os estudos, a questão social, né? Tudo foi um pouco prejudicado. E eu criei um senso de responsabilidade muito cedo. Muito cedo, eu me levava muito a sério, assim. E aí hoje eu olho para trás e falo, cara, com 21 anos eu estava casando, com 23 anos eu estava comprando um apartamento, com 24 eu me sentia muito, me levava muito a sério, sabe? Tudo que eu falava era muito sério, não podia errar, entendeu? Então, para a existência, assim, eu acho que é pesado para uma criança, sabe? Eu acho que Você não criança não tem colocaria que a sua trabalhar. filha? Você não colocaria a sua filha? Não colocaria minha filha. Assim, eu sou o que eu sou por causa disso. Eu não me lembro de mim sem ser atriz, sabe? Então, tudo que eu penso é em relação a isso. Tudo que eu sou é em relação... Eu sofro como uma atriz, eu olho o céu como uma atriz, sabe? É tudo... Eu vivo algo trágico, eu penso na cena. A forma de raciocínio é muito em cena, sabe? Porque eu faço isso desde que sou gente. Mas apesar de eu amar muito isso e a minha existência ser isso, quando eu olho de fora, eu falo, cara, isso não é ambiente para criança, sabe? Eu passei por muita coisa, né? Por abuso, não abuso físico, mas abuso emocional, psicológico, coisas que poderia ser evitada, sabe? E assim, porque aos 16 anos você falou, você entrou em Malhação. E Malhação, eu sou, eu acho que um ano mais velho que você, e Malhação sempre, para um jovem ator, sempre foi a meta de carreira de qualquer jovem ator. E de repente Minha você, também foi. e de repente você tá ali com 16 anos fazendo um personagem que marcou demais e você teve uma consequência disso também, né? Do personagem ter sido tão forte e marcante que as pessoas na rua se confundiam, né? Se confunde até hoje. É um personagem que até hoje me chamam de Bibi. Cara, Malhação, porque eu sou da época do VHS, né? Que a gente fazia Videobook. o videobook VHS, Também. imprimia o currículo vital em Sulfite e ia com uma fotinho 10x15 ali. E aí, eu sou da época que existia diretor de núcleo. E o Marcos Paulo, que foi o meu pai na Despedida Solteiro, ele era o diretor de núcleo da Nova Malhação. Aí eu tinha 15. Aí eu fui com 15 anos lá. Oi, Marcos, quero fazer Malhação, meu sonho. Aí ele me chamou para o teste e passei. Então, também era o meu sonho, né? Minha vida era atuar. Se eu não atuava, não existia. Não existia no mundo e não existia para mim mesma. Não tinha graça. E aí eu entrei na Malhação, né, super jovem, e a Malhação nessa época foi um estouro, né? É porque hoje não tem muita referência para falar para os jovens, mas sei lá, é como se hoje eu fosse uma milionária no Instagram, né, de seguidores. É meio isso, né? A proporção é muito grande. Era um Era uma casa de estouro, papel, né? Uma casa de papel da Netflix. exatamente, do Netflix. Era muito, e era caixas e caixas de cartas, era muito grande. E muito jovem, todo mundo muito jovem, aquilo foi minha galera, sabe? Aquela galera da Malhação foi a minha galera da juventude. A gente viajava junto, a gente bebia junto, a gente experimentava primeiro porre juntos, tinha o sexo e contava para outra. E eu transei pela primeira vez, sabe essas coisas? Sim. Todo mundo Descoberta, era né? descoberta, eram os melhores amigos, assim. Então foi uma delícia, assim. Eu sinto uma nostalgia muito gostosa. Mas, ao mesmo tempo, foi super duro, porque a Bia era odiada, né? Então eu, com 16 anos, eu era odiada. Mas eu tinha consciência. Eu tinha consciência de que era o personagem. Eu sabia. Mas eu fiquei extremamente ansiosa com aquilo tudo ser muito grande, sabe? Então eu engordei na adolescência, a Globo pedia para emagrecer, sabe aquelas coisas de adolescente?
Mas foi muito legal, assim. E aí tem essas histórias que as pessoas tentaram me bater na rua algumas vezes. Mas eu achava engraçado, eu gostava de contar, sabe? Eu gostava de chegar na gravação falando, gente, ontem uma senhora tentou me bater no supermercado, um mendigo jogou um negócio em mim. Ah, Então, eu tirava um pouco de onda, sabe? sim. E aí, você, depois de Malhação, você acabou ficando alguns anos na Record, né, trabalhando. Você sentiu muita diferença, essa coisa de sair de uma emissora e ir para outra? Porque foi logo essa virada da Record, né, que começou a teledramaturgia na Record. Aquela época, não tinha muito essa coisa de empresário, sabe? Assessor. Era tudo muito começando no Brasil, assim. E eu não tinha, eu era sozinha. E a forma que eu fui rebelde na minha família foi tipo, ninguém vai tomar conta da minha carreira é minha, eu é que seja tudo. Então sou eu que negociava salário, sabe? Com 16 anos. Maravilhosa. Aí, e aí o que aconteceu? Aí veio a proposta dele para a Record. E era pelo Erval Rossano, que foi um dos maiores diretores de teledramaturgia desse país, assim, né? Ele foi um divisor de águas do Record. O Erval Rossano. E aí a Record contratou o Erval para fazer Escravizaura, o remake. E aí eles me chamaram. Nisso que eles me chamaram, cara, eu nunca vou esquecer. No dia da estreia da Escravizaura, no ar, a gente assistiu num restaurante. Essa coisa de primeiro capítulo. E aí eu fui para o banheiro, para a cabine do banheiro, e escorria lágrimas. Eu em pé, assim, na cabine, escorrendo lágrimas. Eu falando, cara, eu vou ficar velhinha aqui. Eu estou implantando uma coisa muito nova. Você é a Glória Menezes daqui, sabe? Essa sensação de você estar fazendo algo histórico, de você estar criando uma emissora junto, sabe? Do princípio. E era do princípio mesmo, porque era em São Paulo, em estúdios deste tamanho, em que o rapaz do boom batia na parede, sabe? De tão pequenininho que era. E parecia uma companhia de teatro, assim. A gente almoçava com o diretor artístico, que era o Irã, da teledramaturgia. A gente falava tudo que a gente queria, a gente tinha voz ativa para tudo. E aí a Record contratou 5 atores para fazer parte de um banco de elenco. E eu estava entre esses 5. Então, eu, super jovem, eu falei, cara, Vai dar pronto. ganha, né? Na igreja tinha, assim, a gente sabia do Bispo Macedo, mas a igreja não chegava perto, não prometia. E assim ficou por muitos anos. E foram momentos assim que eu trabalhei novela do Lauro César Muniz, do Tiago Santiago, fiz personagens incríveis. Um dos melhores personagens que eu fiz, assim, de mais prazer foi lá. Só que aí depois chegou a igreja perto, né? E a igreja chegou muito perto e aí eu fui embora. E aí no teatro, você foi fazer o Corpo da Mulher como campo de batalha, né? Que eu tive a oportunidade de ver aqui no Rio e amei. E você foi indicada ao Prêmio Shell de melhor atriz. O teatro é sua grande paixão também? É também. É, o teatro, ele sempre foi permeando a minha vida, sabe? Eu sou uma cria da televisão, obviamente, mas eu sempre fiz teatro todos os anos da minha vida, já profissional, né? Quando chegou nos 23 anos, assim, eu falei, cara, eu não estudei até agora. Tudo que eu estudava autodidata, sabe? Shakespeare, Nelson Rodrigues, mas eu não sabia o que era Ibsen, não sabia nada. E aí eu falei, cara, agora eu preciso falar de igual para igual com os diretores. Aí eu fui fazer faculdade, fiz faculdade de artes cênicas na PUC. E, e ali eu compreendi que o teatro seria o lugar que eu conseguiria criar a artista que eu sou. Na verdade, o que eu entendi é que pelos nãos é que a gente, nesse país, né, é que a gente cria o artista que a gente é, né? Porque a gente não tem muita vazão, infelizmente, não tem um trabalho atrás do outro, então é a partir daqueles que a gente não faz é que a gente cria o nosso caminho, né? Vai lapidando o nosso ser artista, né? E aí, enfim, aí eu sempre fiz peça com Aderbal, fiz peça com o João Fonseca. Aí, quando eu saí da Record, eu fui convidada pelo Fernando Filbert para fazer O Corpo da Mulher, que era um projeto da Esther Jablonski, minha parceira de cena.
E, e aí eu pirei, porque eu sempre fui uma pessoa muito política, sabe? Esse olhar político para o mundo. E foi na mesma época, mais ou menos, que eu comecei a despertar para o feminismo. Eu despertei para o feminismo, sei lá, 1 ano e meio antes da peça, de eu começar a ensaiar. Então foi a peça fala sobre uma mulher que é estuprada por 5 homens e engravida de um deles. E, e então foi muito forte para mim fazer essa peça, naquele meu despertar, sabe? Em reconhecer o meu olhar, meu lugar no mundo feminino, né? O meu lugar a, a, de vítima feminina, né? Então foi uma peça que para mim, cara, é um divisor de águas, assim, de político, sabe? E aí veio o Shell para sim, fazer um emaranhado disso, botar um laço vermelho, que, cara, quando eu nunca, sabe que você nunca imaginar? Eu nunca imaginei que ia ser dedicado ao Shell. Eu nem desejava, porque eu achava que não ia ser pra mim, sabe? Aí quando veio, meu Deus, parecia um Oscar, sabe? Caralho, foi Mas indicado. é, né? Mas aí, você, depois dessa indicação, como é que funciona essa sua pesquisa de projetos? Assim, você hoje em dia tem um lugar onde você consegue escolher o projeto que você quer fazer? Você procura personagens que, ok, eu quero falar sobre isso agora, essa coisa do feminismo que você falou, né? E aí você vai e busca algo nesse sentido? Sim, sim. É, tem uma coisa que as pessoas ensinam pra gente, né? Que a gente tem que fazer, se produzir. Ator no Brasil tem que se produzir. Eu não me produzo. Quer dizer, eu não sou uma artista produtora, sabe? Eu fui muito mimada pela profissão, né? De sempre ser convidado, enfim, não estou nesse lugar. Então eu sempre fiquei procurando texto, texto, texto. Eu passei meus 20 até os 30 anos procurando um texto que me contemple, um texto para eu levantar, um texto que eu diga exatamente o que eu sinto. Cara, eu acho que a gente cria tanta exigência, né, nesse encontro do texto que esse texto nunca vai chegar, sabe? A gente fica. São poucas pessoas que encontram, caralho, é disso que eu quero falar. Se a pessoa não escreve o seu próprio texto, são poucas que têm essa sorte de se deparar. Mas você se depara com pessoas, entendeu? E o que eu faço é que é, eu eu entro em contato com pessoas que eu quero trabalhar, que eu admiro, para nós juntos criar um projeto. Então, todos os projetos meus hoje são assim, sabe? Eu me alio a pessoas cara, troco com ela. O que você quer fazer? Qual é a sua vontade? A minha vontade agora é falar sobre isso. E a sua? Então, vamos atrás disso? Vamos ver o que traz? Porque sozinha ninguém faz nada, sabe? Então, o negócio são essas conexões. Então, hoje eu tenho um monólogo que eu criei na pandemia com meu marido, que é o José Roberto Jardim, que a gente já trabalhou junto na desumanização, que a gente fez do Walter Hugo Mãe, desumanização ano passado. E, e a gente levantou a peça que acabou não acontecendo ainda nada de novo, que era um projeto nosso também, que a gente convidou a Fernanda Young para fazer. E fui convidada para ano que vem fazer uma peça, se o mundo voltar, né, se os teatros voltarem, que é uma peça que me chamou muita atenção de fazer por causa do texto, sabe? Por causa da personagem, por causa do lugar que vai me colocar ali como atriz, entendeu? Então, na verdade, o que eu faço eu vou me aliando a pessoas, sabe? Networking, né? Esse é juntar os que você gosta. Gosto desse iluminador, quero trabalhar com ele. Gosto desse diretor, vou chamar esse diretor. É exatamente isso, é juntar essas pessoas do bem para fazer cultura, né? Falando um pouquinho do Ainda Nada Novo, você faltava 10 dias para vocês estrearem, quando a Fernanda faleceu, infelizmente. E como é que é isso para vocês? Vocês já estavam, a peça já estava de pé, né? Porque 10 dias para estrear, e aí de repente colocar isso numa caixinha, ok, agora eu não vou mexer nisso aqui por um tempo. Como é que é isso? Algo que já estava praticamente pronto. Você, enquanto atriz, deve ser uma outra Fernanda depois de uma experiência dessa, né? Ah, com certeza. Eu já seria uma outra Fernanda por conhecer a Fernanda. A Fernanda, a gente
a gente ficou muito amigas, sabe? A gente ensaio, você sabe, né? Ensaio é muito intenso, são pessoas que viram países, né? Elas viram tudo para você, né? Viram sua família naquele momento, é tudo muito intenso. A gente, naquelas salas de ensaio por horas, a gente coloca os nossos monstros e as nossas deusas, né? Então ninguém nos conhece melhor do que quem passa com a gente por um processo de construção de um espetáculo. Então, era só eu e ela em cena. Então, assim, a troca foi muito intensa, foi muito forte. E a gente teve uma química de amizade muito grande, sabe? Uma troca muito bonita. Ela ali, me despertou muito para quem eu sou hoje, sabe? Ela me deu muita segurança, me admirava. E eu, sempre ter sido uma grande fã dela, foi para mim muito revelador, assim, sabe? Me deu muita força, sabe, para ser quem eu sou, entendeu? Não pedir licença para ser quem eu sou. E e aí a peça estava pronta, a gente ia entrar no. Ela faleceu no sábado, a gente ia entrar na sala no espaço na segunda. Nossa. Pronta, estava tudo certo, e foi. E eu nunca tinha perdido ninguém na minha vida. Foi a primeira vez que eu perdi alguém. Então eu não tinha intimidade com a morte, sabe? Nossa, fiquei todo arrepiado. E aí a perda de alguém que está tão próximo, no dia da morte dela, eu falei com ela o dia inteiro, sabe? Parece mentira, é muito violento, né? Na nossa cultura a gente não aprende a lidar com a morte, né? A gente não é preparada para ela. Então parece que arrancaram os seus pés, né? É muito violento. Então para mim, assim, eu perdi alguém que eu falei isso, viu, 1000 vezes para ela, que esse ano fiz 37, né? E eu falava, ainda bem que eu te encontrei para passar com você os 40, para passar com você os 50, sabe? Para viver as minhas angústias, os meus questionamentos, dividir com ela, que era uma pessoa tão genial, uma mulher que eu admirava muito. Então, foi muito duro perder essa pessoa, sabe? Que disse tanto para mim, me modificou tanto, tão rápido. E foi muito duro também perder minha peça, sabe? Que era o projeto meu e do Zé, e, enfim, e tava muito foda, porque o Zé é um excelente diretor de ator, né? E ele colocou ela num lugar muito diferente. Ela tava fazendo tudo minimalista, tudo para dentro, tudo dramático. E todo mundo imagina logo que você vai ver a Fernanda no Irritando Fernanda Young, né? Para fora. E tava tudo o contrário, sabe? Então, ia ser muito impactante, a peça ia ser muito bonita visualmente. A gente ia ter 8 metros de um telão em PB, ter cinegrafistas filmando a gente ao vivo, sabe? Que lindo. Então foram 2 lutos, assim. A gente até pensou em fazer novamente, naquela loucura que tinha que fazer, porque era edital público, então tinha que apresentar, que nananã. Mas eu não tinha condições. Eu não tinha condições emocionais. Eu ia entrar na loucura. A gente, a pessoa até fazer eu sozinha, sabe? Com a ausência dela, né? Porque a peça nunca mais seria a mesma, né? Sim. Depois que ela faleceu ali naquele processo. Mas foi bom não ter acontecido, porque ia ser muito difícil para mim, sabe? Para mim foi muito difícil essa perda. Ainda é, assim. Acho que acabou de fazer 1 ano, né? Eu sou muito próxima da irmã dela, que fazia parte com a gente, né? Ela era assistente de direção do Zé e figurinista da peça, então nós éramos um quarteto muito unido, sabe? Sou próxima das filhas, então é muito. Enfim, é uma perda que parece que não é verdade, sabe? Parece que a qualquer momento ela vai aparecer, sabe? É louco como a saudade só aumenta, né? Eu penso muito isso, assim, a saudade da perda, ela... A morte eu sei que não é o fim, mas ela tem esse lugar de... A saudade aumenta, 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 aumenta. E é bom, é interessante. E você usar isso pra você, né? Eu acho que mais do que tudo é essa lição toda que ela deixou pra você, esse legado que ela te deixou desses meses de ensaio, com certeza vão ter outros frutos e outras coisas vão aparecer na sua vida por conta disso que você viveu com ela.
Você acredita que por conta existe uma dificuldade do pequeno produtor? Você disse, estamos aí tentando editais. Você acredita que tem uma lacuna aí de investimento em arte, em cultura, em teatro? Não é nenhuma lacuna, né? É tipo um precipício. Não tem investimento nenhum, assim. Sempre foi difícil, né? A cultura sempre foi difícil, né? Eu sou da época que as peças que eu fazia, adolescente, eram produtores que pegavam empréstimos em banco, né? Eu sou da década de 90, que eles pegavam empréstimo em banco e claro que eles não se ressarciam, né? Ficavam endividados. Aí depois veio o Gil no Ministério, acho que até antes do Gil, se não estou falando besteira, mas começou os editais. Começaram os editais e a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, eu nunca fiz peça com a Lei Rouanet, porque você deve ter feito, porque são os grandes musicais, né? São as grandes peças, eu nunca fiz. Os meus projetos sempre foram para pouco público, pouca gente, projetos mais baratos, enfim, e que uma empresa não vai querer estar envolvida para falar sobre estupro, sabe? Enfim, a gente está nesse momento, né? Nesse momento que confesso que no momento eu tenho até dificuldade de pensar sobre isso, assim, porque parece tão absurdo, distópico, que é um projeto de governo. É um projeto de governo. Né? É um projeto de governo não ter cultura. É um projeto de governo não ter educação. Porque cultura é educação. É uma forma de ensinar. É uma forma de fazer com que as pessoas reflitam sobre a sua existência. Então, assim como eles estão fechando faculdades, eles estão fechando teatros. Esse projeto. Só que esse projeto está minando enfim, milhares de profissionais e, sei lá, 2 gerações, né? Porque não é só essa que está agora, são as que vão vir, porque a gente não está criando, não tá tendo vazão para as nossas criações, né? Então, isso vai fazendo com que a gente tenha que procurar outros empregos, e procurando outros empregos, quais artistas que vão ficar, sabe? São artistas muito seletos, muito burgueses, né? Então, a arte no Brasil já é um lugar burguês, né? Já é um Demais. lugar. Se você não é burguês, se você não tem um mínimo de aparato, você não consegue fazer arte, viver de arte, sabe? Então, eles só estão fazendo com que isso aconteça mais. E aí, cadê a efervescência cultural desse país? Cadê os artistas? Cadê a nossa digital artística? Ela está morrendo e cada vez vai morrer mais, assim como o Pantanal, sabe? Então, eu não gosto nem de pensar muito sobre isso, assim, claro que eu penso todo dia, ainda mais na pandemia, foi para mim, assim, eu tive crise de ansiedade quando eu pensava no meu futuro, sabe? Quando eu pensava, o que eu estou fazendo? Para quem que eu estou fazendo? Quem está me ouvindo, sabe? Quem é esse público? Que público é esse que vai ao teatro, entendeu? Agora, vai abrir os teatros. Quem é que vai ao teatro? Quem é? Se você vê agora uma plateia, essa plateia já é de idosos, Sim. sabe? Cadê as novas gerações? Enfim, aí entra milhões de questões, porque também acho que a gente não está fazendo, como a gente não está tendo incentivo, né, dinheiro, a gente acaba fazendo muito para nós mesmos, arte. A gente não está chegando no público, a gente não está indo nas periferias, indo nas favelas, a gente não está. Eu, por exemplo, a Desumanização, por exemplo, uma peça que foi super cara de se fazer, o Sesc comprou. Eu não consegui viajar com a peça. Não Não dá. consegui. Quem é que vai comprar uma peça cara, entendeu? Eu não consegui fazer com que chegasse em cidades do interior, fazer ou grandes capitais, mas grandes capitais para norte, nordeste, sabe, centro-oeste. Então, assim, acaba sendo enfim, já não tem arte e a pouca que tem acaba sendo muito sudeste e muito burguês, né? Ser artista realmente é um ato de coragem, né? Nesse momento, É, mais do que nunca, né? E a gente não mas pode escalar, e é isso, a gente continuar contando histórias e encontrar meios para expandir a arte, né? E chegar nesses pequenos lugares que precisam dessa educação e dessa. é política.
É a minha forma de fazer política. É a minha forma de atingir as pessoas. É a minha forma de dialogar. É a minha maneira de contribuir para o mundo. E não contribuir com a beleza, com a apolíneo, com um espetáculo bonito que te faça esquecer dos problemas da vida. É uma forma de contribuir quando você me assiste na novela e vê o meu personagem e fala, existe gente assim, né? Olha que safada, ou existe gente assim boazinha, sabe? Existe gente que tem essa síndrome. É uma forma de educação, sabe? É uma forma de eu fazer política no mundo. Então, você falou dos projetos, como eu faço, me alio a pessoas, eu me alio a pessoas que têm o mesmo comprometimento político que eu. Então, eu me alio a pessoas que têm a mesma moral que eu, a mesma ética, mas principalmente a mesma moral, né? Pessoas que têm a mesma visão de mundo e que problematizam o mundo no mesmo lugar que eu problematizo, sabe? Então, o que me chama para fazer um trabalho, e principalmente o que me faz negá-los, mesmo quando tem dinheiro envolvido, que aí é muito duro negar quando tem dinheiro envolvido, mas o que me faz As negar... contas não param de chegar, né? Exatamente. E eu vivo disso, eu não tenho outra renda. O que me faz negá-los é quando isso atinge a minha moral, sabe? E aí é isso que eu acho que é assim que eu estou construindo a atriz que eu sou. Já que eu, aqui nesse país, a gente não tem incentivo para fazer uma companhia, porque a gente não consegue sustentar, já que a gente não tem incentivo de conseguir fazer uma peça a cada 6 meses, sabe? Já que não existe isso, eu encontro nesse lugar moral, entende? Sim. Você tem feito uma série de vídeos no Instagram, no seu Instagram, falando de diversos temas. O que te levou a fazer esses vídeos? É essa aproximação com as pessoas que te seguem e uma maneira também de você abrir os olhos de algumas pessoas que não entendem muitas coisas e dialogar, ter esse diálogo direto com o seu público? Eu quis falar com as mulheres. O meu foco é isso. É falar com a mulher sobre as nossas escolhas, enquanto elas são compulsórias ou não. A gente ter consciência das nossas escolhas. Mas o que me fez fazer isso foi que eu me dei conta que o mercado mudou completamente. Eu me dei conta que a forma de eu falar com o público não era mais como eu fiz a minha vida inteira, durante 27 anos de carreira. Ele mudou. E eu não estava conseguindo mais me conectar com o público, coisa que eu sempre consegui, sempre, desde criança, sabe? Se fosse por programas de televisão, se fosse por revistas, se fosse pela personagem, se fosse pela aquela novela específica, ou por uma peça de teatro que depois tinha o debate. Ali na pandemia, né, no isolamento, no começo do ano, eu falei, cara, mudou tudo, mudou tudo. E eu, sinceramente, não vim para ficar para trás, sabe? Eu não quero. Eu quero exercer o melhor que eu puder dessa profissão, sabe? Eu quero beber dela e eu preciso beber do público, entendeu? Eu tenho uma necessidade de ouvir a troca, assim. Eu realmente não faço meio sozinha, sabe? Apesar da novela, que é um script, não, mas eu tô muito conectada com o que o público tá falando, sabe? Sim. E aí eu falei, cara, eu tenho tanta vontade de falar, sabe? Eu não falo. Eu vou levantar algumas coisas, sabe? Eu vou levantar algumas escolhas nossas femininas que a gente nem presta atenção. E eu acabei criando, assim, acabei indo meio na contramão do que a família brasileira prega, né? Eu não casei, eu não tenho filhos, eu tenho um relacionamento aberto, eu quero ser livre, eu prego por isso, eu prego pela minha sexualidade, pela minha liberdade. Eu falei, cara, eu vou falar isso para ver se alguém se interessa, ver se alguém tem identificação, porque às vezes as pessoas nem sabem que isso existe, sabe? E tá sendo uma resposta muito rica para mim, assim. Eu realmente estou aprendendo muito, sabe? E eu me interesso pelas histórias das pessoas que me contam, quando elas me respondem, eu me interesso por aquilo e aprendo, sabe? Já mudei várias opiniões desde que eu comecei a falar, assim. E está sendo muito, muito rico para mim. Assim, eu tô me sentindo amadurecendo rápido, sabe? Sim.
Importante isso. Agora, minha última pergunta é uma pergunta que eu sempre faço. Se você, Fernanda, pudesse voltar lá atrás para aquela Fernanda jovenzinha de 16 anos, já decidida com seu videobook na mão, entrando na sala do diretor de núcleo, o que você diria para ela, depois de toda essa trajetória, depois de tudo que você viveu? Difícil, hein? Devia saber essa pergunta antes para me preparar. Cara, acho que eu ia falar relaxa, sabe? Relaxa, que vai dar tudo certo. Você vai tropeçar e tudo bem errar. Você está na idade de errar. Para mim, para a Fernanda, eu ia falar, não se leva a sério demais, porque eu fiquei até os meus 28 anos de idade me levando super a sério. Então eu não errava, eu era tensa. Eu achava que eu era uma adulta, que já tinha que responder tudo para sempre, sabe? Então eu ia falar, não se leva a sério. Você vai ganhar se você não se levar a sério. E persiste, porque o que eu mais vi nesse período todo é que as pessoas passam. Então, você olha para o lado e acha sempre que a grama está mais verde que a tua, né? Que a fulana que foi chamada para a novela tal, que você fez teste e você não passou, que a fulana que faz os comerciais, que a fulana que não, que o diretor nem olha para você, mas olha para tua parceira de cena, que ele adora, sabe aquelas coisas? E você, ai meu Deus, eu não sou tão boa quanto ela, ai meu Deus, nossa, tá vendo? É para eu parar. E, cara, as coisas passam. As pessoas vão ficando no caminho, sabe? Porque é uma profissão muito difícil, você tem que ter vocação nela. Não tem que só ter talento, porque talento muita gente tem, mas vocação. E é uma profissão que precisa de vocação, porque são muitas horas por dia, você tem que ter um emocional muito bem estruturalizado. Então, o que eu falo, não para mim, que eu fiz isso graças à minha mãe psicanalista, mas eu falo para quem tá jovem, que entra nisso, faça análise. Senão você não vai aguentar. Faça análise. Olhe para você, sabe? Fale das suas angústias, das suas inseguranças, porque é uma profissão que te coloca muito vulnerável, né? Então, você tem que cuidar muito do seu emocional, da sua cabeça. Você tem que estudar muita teoria, você tem que ler muito. Então, é trabalhoso ser ator, né? Ser ator você tem que ser um atleta do físico também, porque você tem que estar com o físico super preparado para qualquer coisa, mas do intelecto. Então, você tem que estar preparado, assim. Você está desempregado, mas na verdade você está trabalhando, né? Você trabalha muito, você estuda, você faz exercício, você está preparado para aquilo. Eu, por exemplo, eu faço exercício de fono há 18 anos, todos os dias, sabe? Mesmo quando eu estou desempregada, eu estou fazendo exercício de fono, para quando vier o trabalho, eu estou pronta com a minha voz. Exato. Então, você tem que ter vocação. Tem que ter vocação. Que lindo. Eu acho que é isso, é não esperar o papel chegar, e a gente vai arrastando realmente esse bando de monstros que a gente vai criando na nossa cabeça. É o cabelo, é a idade, é o corpo. Então é lindo isso, ó. Muito, muito, muito obrigado por essa Já oportunidade. acabou, gente? Rapidinho. Mas é exatamente isso, é para aprofundar um pouco, e eu acho que é um espaço também de as pessoas conhecerem um pouco mais, coisas que elas nunca escutaram, né? E de ver você falando com toda a propriedade, dá para ver que você é realmente apaixonada pelo que você faz e realmente você não teve escolha, estava na sua vida, né? E essa trajetória só está aí para constatar isso, né? Obrigado mesmo. Obrigada, eu adorei o nosso papo, adorei suas perguntas, me fez refletir, mais do que responder, me fez eu refletir sobre mim mesma e sobre minhas escolhas. E obrigada por esse momento. Já a gente tá